Ó, o dinheiro traz felicidade, é uma questão filosófica. No futebol a galera fala, pode não trazer, mas manda buscar. O problema é quando você gasta dinheiro, o cara não dá resultado. Tá entendendo nada, né? Depois da vinheta a gente explica aí. O dinheiro traz felicidade pra caralho, cara. Pelo amor de Deus. Né? Seguinte, as maiores contratações da história no sentido, ó, da grana. As mais caras contratações da história. Será que elas vingaram? Se elas não vingaram, por que que vingaram? Por que que não vingaram? O canal Fute 11 contra 11 fez uma listinha de 20 contratações caríssimas. E aí a gente vai ver aqui o que que funcionou, o que que não funcionou. Eu acho que eu vivi quase todas elas, então vamos ver se eu consigo dar uns pitacos. Lista como a 20ª transferência mais cara da história. Não valeu, né? Antony trocava o Ajax pelo Manchester United por 95 milhões de euros. Bela ediçãozinha, viu? Diga-se passagem aqui, ó. Dinamismo, gostei. E, a gente tá fazendo react do react. Lado, o Antony é um bom jogador. Começou muito bem pelo United sob o comando do Eric Ten Hag. Cara, essa é a jogada esse drible mais inútil da história, cara. Não serve para absolutamente nada. Inclusive, deixa vulnerável o jogador, né? Às vezes dá vontade de falar, não, perde essa bola aí, toma um contra-ataque. Pô, na boa, velho. Aí o pessoal fala, mas você não tem ludicidade. E o futebol arte? Cara, isso não é arte. É uma inutilidade. Sabe quando você pega aquela galera que tipo fala, subir na bola. Uma privada, aí bota no museu e fala, putz, temos aqui uma obra de arte. É tipo isso aqui, pô. Essa jogada não serve pra porra nenhuma. Só que à medida que ele ia errando, as pessoas começavam a pesar na dele. Justamente por ele não valer toda a grana que foi investida. Cara, ele acha que ele tem muita aura, o Antony. Isso que é mas foda, é claro né? que a torcida não tá nem aí pra isso. Se ele custou 100 milhões de euros, ele teria que... Belo áudio aí também do moleque, viu? E, né? Boa câmera. Eu queria poder fazer uns vídeos assim no meu canal, mas... mas é só gastar dinheiro, né? Com luz, com tudo. Desempenhar como não é tão caro assim, isso, Antony no Manchester United recebe o selo de flop. Perfeito. Realmente não rolou. Não rolou. Cara, confirmado. Essa aqui, eu não vi esse vídeo, tá? Eu tô tentando aqui. Isso aí, no PSG, pela silhueta, deve ser o Matuidi. Será? Eu achei que era lista, em 19º, Colomoni, saindo do Frankfurt da Alemanha para o Paris Saint-Germain, também por 95 milhões de euros. Então, Colomoni não tinha a mesma mídia que o Antony, mas era um ótimo centroavante e a gente sabe bem como o gol custa caro no futebol, né? Imagina o que ele perdeu na final da Copa do Mundo, o gol mais caro da história. No último lance, aquela defesa de Ibu Martínez, é numa finalização do Colomoni. Deve pensar nisso até hoje, cara. Eu não esqueceria nunca, se fosse eu. Esse lance eu me torturar pro resto da minha vida. Dele. Bom, Colomoni só teve uma temporada no PSG, teve um desempenho razoável até. Dá pra dizer que ele é um caso neutro aqui, vai. Agora em 18º... Pô, neutro é em cima do muro. Neutro é total, forte. Né? Esse é pesado, hein, mano. Harry Kane, saindo do Tottenham para o Bayern de Munique por 95 milhões de euros. Harry Kane valeu, cara. Aqui a gente já consegue separar quem faz bom negócio e quem não faz, né? Harry Kane, que já era aprovado na Europa. Isso é a doideira, né? O Bayern pagou a mesma coisa que o PSG praticamente pagou pelo Colomoni ou que o United pagou pelo Antony. É que é pela idade, né? Camisa 9 muito efetivo de várias Kane temporadas. Já valeu. Pelo mesmo valor que o Colomoni, que era uma aposta, e o Antony, que também, né? Vamos combinar? Não passava de uma aposta. Mas ele foi contratado pra fazer gols, mano. E isso o cara faz. Ele já tá com mais de 40 gols nessa temporada. Isso em, sei lá, 50 jogos. A média dele é praticamente um gol por jogo. Então, sim, ele ainda não ganhou a Champions League, nem um título, sei lá, muito relevante. Mas porque ele foi contratado, que é fazer gol, ele tá entregando bem demais. Dito isso, Harry Kane no Bayern de Munique por 95 milhões de euros. Valeu pra caralho. Aqui o nosso primeiro selo de valeu a pena. Valeu pra caralho. Lugar, Gareth Bale, também saindo do Tottenham. Valeu. Madrid, por 100 milhões de euros. Valeu, mas com direito podia esperava mais. Em final, tá? E também levou 3 mundiais de clubes, 3 La Liga. Cara, o Bale quando tava afim, é que assim, ele ficou um pouco ridicularizado, né? Porque depois... valeu, ele valeu, mas tipo assim... também um pouco mais insolente. Se esperava ali, mais. A história de priorizar, né? País de Gales, golfe e o Real Madrid era Madrid, vagabundo, pegou é muito esse. mal. Mas, pô, eu não sei o que o Fute 11 contra 11 vai colocar aqui, mas valeu muito a pena, pô. Valeu pra muito caralho. a pena.
e mais uma penca de título. Em 2020, ele já tava claramente de saco cheio do futebol, cara. Ele tava curtindo muito Essa mais cena é jogar golfe. maravilhosa. Jogador lendário do Real Madrid, Bale definitivamente, por 100 milhões de euros, recebe o Valeu. selo Valeu a pena. Valeu. Em 16º, o francês mais gente boa que eu já vi. Não Paul valeu. Pogba, deixando a Juventus para se juntar ao Manchester United por Não 105 valeu. milhões de euros. Pogba é um monstro da bola, mas é muito complicado de você analisar a carreira dele, mano. Isso porque ele tem altos que são muito altos, mas ao mesmo tempo ele Lembrando que o Pogba foi bem na Europa League que o United ganha, né? Sim. Mas ele na Mas Juventus não valeu. era masterclass, assim. No United, Foi muito melhor na eu Copa não do sei Mundo que- depois. Eu botaria flop, velho. Mesmo Flop. tendo sido campeão da Europa League. tem baixos que são muito Pogba baixos. é o Neymar E, bom, dos pelo meio-campos, Manchester cara. United Foi um fracasso. Pogba Resumindo, hipotético, Pogba no esquece, Manchester velho. United, Fracasso Em é 2016, por 105 milhões de euros, recebe o selo de flop. Infelizmente, porque eu gosto muito dele. Em 15º, gosto também. o primeiro da tão Apesar de falada achar geração belga, supervalorizado. Romelu Lukaku, Ih, lá. saindo da Inter para o Chelsea por 113 milhões de euros. Te falar do Lukaku, cara. O cara tem força física, é alto, forte, tem um bom chute. Basicamente, ele tem todos os atributos para ser um grande atacante, mas o extracampo dele, meu irmão, é complicado, hein? Lá ele fez 38 jogos, incluindo Champions, Premier League e Copa da Inglaterra, onde ele anotou um total de 13 gols. E claro, teve também o Mundial de Clubes, onde ele deixou 2 gols na competição. O torcedor do Palmeiras com certeza lembra dele, mano. Cara, mesmo com um desempenho razoável até, vai. Não tá tão ruim acho que é um Eu neutro, ainda velho. acho que o Lukaku não convenceu por lá. Lukaku, por 113 milhões de euros para o Chelsea, recebe o selo de flop. Em pode ser 14º, também, eu não- esse aqui eu ainda tá concordo. fedendo a leite, mano. Acabou de começar. Jude Bellingham, deixando o Borussia Valeu. Dortmund para Já ser valeu, jogador velho. do Já Real valeu, Madrid por já valeu. 113 milhões de euros. Candidato a melhor do mundo, inclusive. O campeão de Champions na primeira temporada logo. Valeu pra caramba. Já valeu, já Bellingham valeu. atualmente tem 22 anos, já foi campeão da Champions com o Real Madrid na temporada 23-24, Jogando muito. sendo um dos principais jogadores do elenco. Ele também já é um dos grandes nomes da Inglaterra, venceu o Golden Boy, foi top 3 da Bola de Ouro em Isso aí, 2024, já enfim. É uma contratação ainda muito nova, mas como ele já venceu uma Champions League na sua Valeu primeira muito. temporada, sendo muito importante pro título, mesmo que o Bellingham, sei lá, passasse a não jogar mais nada a partir de agora, na minha opinião, ele já se pagou. Então, por isso, Bellingham no Real Madrid recebe o selo de valeu a pena. Cara, e continua jogando bem aí. Nesse Real em crise aí, ele é muito Ele constante. é bom. pô. Valeu pra caralho, pô. 13º, o equatoriano que jogava pelo Del Valle, Moisés Maria. Caicedo. Ele deixou o Brighton Ah, da Inglaterra joga para muito, se juntar ao Chelsea por 116 milhões de euros. O Caicedo também é muito novo, tem 23 anos e ainda Eu tá... acho É que o muita Caicedo grana, né, velho? A vale, questão é que, assim, mano, também mas da é que o Inglaterra pra Chelsea... Inglaterra é muito caro, pô. É, eu acho que valeu o Caicedo, Agora, cara. foi o melhor jogador do time na última temporada, né? construindo a sua valeu. carreira. Atual campeão Não do tem mundo muito o que clubes. falar dele, tá ligado? É um ótimo jogador, cara. Um volante que percorre o campo todo, marca bem, tem um bom passe. Não tem lá uma excelente finalização, mas dá pra ele aprimorar isso tranquilamente. Ele ainda é bem novo. Então, como ele já demonstrou ter muito talento, mas não tem grandes feitos, a gente não sabe o que ele pode se tornar. Caicedo, então, recebe o selo de ok. 12º. Pô, eu discordo aqui. Eu acho que valeu. Eu acho que velho, valeu, eu acho que valeu também. Eu acho que valeu também. Pô, foi muito, individualmente, foi muito bem. Se Próximo é o o Chelsea não Rice, foi né? mais adiante com qualquer coisa, não é culpa dele. Vai jogar a próxima Champions. O É Rice campeão do também mundo. já valeu. Provavelmente o vídeo foi gravado antes da Copa do Mundo de Clubes, né? Pra dar esse desconto. Mas pra mim valeu a pena. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu. Cara que faz 2 gols de falta em plena Champions League contra Valeu. o Real Madrid. Declan Rice, Rice é bom deixando jogador. o West Ham da Inglaterra para se juntar ao Arsenal por 116 milhões de euros. Bom, pelo Arsenal, a única coisa que ele conquistou até agora é uma super taça da Inglaterra, que vamos combinar, não vale de nada. O maior feito dele pelo clube até agora, realmente, são aqueles 2 gols de falta. Pra mim, ele é o mesmo caso do Caicedo. Um bom jogador ali no meio Não, campo, acho, ainda é também uma acho que contratação valeu também, recente e também é novo. Só que diferente. Mas eu acho que já valeu a pena, mesmo. Também Identificação acho. com o torcedor, constância, tornando o time mais competitivo. Eu acho que valeu a pena, velho. E outra coisa, mas 116 milhões de euros. Meu irmão, tu tá saindo da Inglaterra. Pra Inglaterra é caro mesmo. É, E é muito não tem o que dinheiro fazer. circulando. A liga Valeu, mais rica eu do acho que mundo. valeu também. Diferente do Caicedo, ele tá em um time bem organizado, que é o Arsenal. Enfim, ele tem tudo pra ter grandes feitos na carreira no futuro. Rice, por 116 milhões de euros, recebe então o selo de ok. Avançando para o 11º, Eu e acho que agora o bagulho fica Ah, de verdade. Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo, deixando o Real Madrid para a Juventus por 117 milhões de euros. Cara, eu Ganhou acho o que Campeonato valeu. Italiano 2 vezes, Supertaça da Itália, Copa da Itália, foi ele artilheiro jogou também bem por na lá, Juventus. participando de 134 jogos e marcando 101 gols. Ele foi contratado para ganhar a Champions. Não conseguiu com a Juventus. Mas a gente tem que levar em consideração que o desempenho não conseguiu, individual não dele foi por causa ótimo, dele. como a gente viu Exato. aqui. E claro, né, sem Exato. contar em todo o efeito midiático que o Cristiano Ronaldo gera pro clube. Ele é um caso bem parecido com o Harry Kane, Mas eu tá acho que- ligado? mano, ele foi deu pra uma um clube que quebrada já na dominava o Juventus, hein, cenário velho. nacional,
continuou dominando, não ganhou a Champions League, mas não foi por culpa dele, cara. O desempenho dele mostra isso. Ele continuou fazendo gol e continua entregando o que ele foi contratado para entregar. Cristiano Ronaldo, por 117 milhões para a Juventus, é difícil classificar, mas eu fico com o selo valeu a pena. Eu também acho que valeu, deu um salto midiático bizarro ali. E é loucura, né? O Real contratou o Cristiano pelo preço que contratou, ganhou o que ganhou e ainda vendeu ganhando dinheiro. É loucura. Abrindo agora nosso top 10, o inglês Jack Grealish, saindo do Aston Villa para ser jogador do Manchester City por 118 milhões de euros. Valeu, olha, o Grealish tá bem longe de foi ser o tipo de jogador mano. que Ele valeu, velho. aquele jogador mais ofensivo, de drible, que era bem mais objetivo. Acabou no mínimo ok, mano. Mas, dito isso, o Grealish venceu 3 Premier Leagues e ajudou muito a conquistar a tão sonhada Champions League do clube inglês. É verdade, e assim, foi importante mano, mesmo. ele foi Mas, assim, importante, acho um jogador muito super valorizado, tá? É, pra caralho. Então, né, só por isso, ele já se pagou. Dito isso, por 118 milhões de euros, Jack Grealish recebe o selo valeu a pena para o Valeu, pô. Em nono, esse eu gosto muito, Antoine Griezmann. Mas nossa, é flop fácil. De Madrid para se juntar ao Barcelona por 120 milhões de euros. Esse aqui, mano, sério, é inexplicável, cara. O Griezmann, na minha opinião, é um monstro jogando bola. Na seleção francesa foi campeão do mundo em 2018, sendo o melhor jogador da competição inteira. 18 e 22 ele jogou duas Copas. Mas no Barcelona, meu irmão, o cara não deu liga de maneira nenhuma. Você consegue contar nos dedos de uma mão quantas partidas realmente boas que ele teve por lá. E isso custando uma nota. Ele foi tão mal que ficou só um ano. O Barça pagou 120 milhões nele e emprestou de volta para o Atlético de Madrid um ano depois por 10 milhões. E o pior, vendeu ele em definitivo por 22 milhões. Um Nossa total senhora! De 87 milhões de euros. Fora a quantidade de partidas ruins que ele teve. Mas eu acho que o Barcelona foi mal também, velho. 120 milhões de euros é a definição perfeita. Dá pra ter vendido mais caro pra alguém. Continuando agora no top 8, voltando à geração belga. Nossa, é o maior flop da história. Ele que deixava o Chelsea para ser jogador do Real Madrid por 120,8 milhões. Eu acho que é o maior, se duvidar. Rapaziada, esse deve ter sido o flop mais hypado nos últimos 10 anos, tranquilamente. Resumindo, ele nunca engrenou, teve muitas lesões, sobrepeso, preguiça. Tudo de ruim aconteceu com essa passagem do Hazard pro Real. Ele ainda colocou uma Champions League no currículo, mas não fez nada pra agregar. Foi só no banco mesmo. Uma passagem péssima. Eden Hazard no Real Madrid é também a definição perfeita de flop. Agora, em sétimo lugar, o primeiro argentino da lista, Enzo Fernandes, deixando o Benfica para integrar o elenco do Chelsea por 121 milhões de euros. Achou ok, rapaziada, já repararam quantas vezes o Chelsea apareceu nessa lista, cara? Pra vocês verem como eles gastam dinheiro. Vou falar, eu acho que é o ok. Depois da ele se isso aqui foi antes, se foi antes da Copa do Mundo de Clubes, é ok pra caralho. Copa do Mundo absurda do argentino, que foi eleito a revelação do campeonato, Enzo foi comprado pelos ingleses com uma expectativa altíssima. E no começo ele teve um desempenho bem mais ou menos. Mas agora, com o time um pouco mais organizado, ele já vem mostrando seu futebol e tá evoluindo cada vez mais. Eu acho o Enzo Fernandes muito bom, cara. Eu acho que ele pode sim chegar a valer essa grana toda que foi paga. Mas ainda não é o caso. Enzo no Chelsea até o momento recebe então o selo de ok. Em sexto, o alemão depois da Copa do Mundo, beleza. Deixando o Leverkusen para ser jogador do Liverpool por 125 milhões de euros. Não dá pra saber. Cara, essa contratação literalmente acabou de acontecer. Não tem nem um mês ainda. E bom, eu vou falar aqui o que eu acho que vai ser, ok? O Wirtz é um dos grandes nomes dessa nova geração e ainda é muito novo. Tem os seus 22 anos ainda. E eu acho muito difícil essa contratação flopar, cara. Bom, resumindo, o Wirtz ainda não muito tem como difícil, mas não é impossível. Então, eu vou deixar ele sem avaliação. Abrindo agora o nosso top 5, ele. O futuro de Portugal, o novo Cristiano Ronaldo, a estrela, João Félix. Deixando pode pegar qualquer uma delas, né? Pô, não jogou nada em lugar nenhum. Flop em tudo, né? É? Quem contratou, flopou. Por 127 milhões de euros. Duro, né? Nossa, velho. O João Félix nunca jogou o suficiente pra valer isso tudo. Nem no Benfica, que foi a melhor temporada da vida dele, não era o bastante pra 127 milhões de euros. E depois disso, irmão, foi só ladeira abaixo. Ele tem talento, tá ligado? Que o Atlético de Madrid decide gastar dinheiro. Do país, da posição, tu vem num bolo ali já de quem tá produzindo, então tu é hypado não só porque você é bom, ele tinha talento, mas existe um contexto também, entendeu? Então o futebol é muito louco assim pra... Dá pra perceber isso, mas ele é extremamente preguiçoso em campo. Já rodou 300 times na Europa e não ficou em nenhum. E hoje adivinha onde ele tá? No Chelsea. Resumindo, o João Félix briga forte para ser o maior flop dessa lista. Em quarto, Ousmane Dembélé, saindo do Borussia Dortmund para o Barcelona por 135 milhões de euros. Muito flop. Moleque, ele foi escolhido para ser um substituto. E ainda foi para ser o substituto do Neymar, ele foi o substituto do Neymar, mas no PSG. E não, mano, ele nunca foi tão talentoso como o Neymar era. Tirando que ele teve a bola
praticamente para matar a classificação lá contra o Liverpool, no jogo da ida ainda, né, que foi 3-0, ele não toca pro Messi, e aí depois acontece o que acontece em Anfield, né? Vem a virada do Liverpool. Acho que se fosse 4-0 ia ficar enrolado. Mas assim, 135 milhões nele, irmão, é muita grana. É. E bom, pelo Hoje Barcelona, ele vale. ele infelizmente teve mais lesões do que jogo. Ficava o tempo todo no DM e não quando conseguia jogou, ter fez merda. frequência. Enfim, Dembélé no joga Barcelona muito, não poderia ser diferente. Recebe o selo de flop. Abrindo o nosso E top no 3, olha PSG? o Barcelona de novo aí, mano. Felipe Coutinho. O Flop brasileiro também. deixava o Liverpool para se juntar ao Barcelona Que por movimento. 135 milhões de euros. Olha, velho, aqui é triste porque eu era muito fã do futebol do Coutinho. Eu achei que ia No dar auge dele certo. pelo Liverpool, ele jogou uma barbaridade. E era impossível você acompanhar o futebol na época e achar que ia dar errado, tá ligado? 135 milhões. Era muita grana? Sim, mano, era muita grana. Mas ele também era muito bom. E o mercado também tava totalmente inflacionado devido à saída do Neymar, né? Então meio que justifica, vai. Pelo Barcelona, ele teve uma lesão no joelho. E depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Felipe Coutinho, Triste. por 135 milhões no Barcelona, É com flop. muita tristeza, eu digo que ele recebe o selo de flop. Em segundo lugar dessa lista, nada mais, nada menos que Kylian Mbappé. Valeu pra Deixou caralho, o né? Mônaco para jogar no PSG por 180 pagou milhões e de muito. euros. Valeu pra Rapaz, caralho. Que paulada, irmão. Caraca, 180 milhões. Foi uma 180, grana velho. irreal e dá pra dizer que valeu a pena. Valeu em pra parte. caralho, Ele valeu se pra tornou o caralho. maior Demais, artilheiro pô. da história do Paris. Venceu lá os campeonatos franceses, né? Que pro PSG já é rotina, Virou uma então não bandeira do interessa clube, muito. pô. Mas ele foi responsável, junto com o Neymar, a levar o Paris Saint-Germain para a final da Champions, lá em 2020, na pandemia. Porém, ele também desperdiça uma grande chance de abrir o placar para o clube francês. E o pior É. de tudo, cara, ele saiu para o Real Madrid de graça. Ele só esperou seu É, isso é contrato foda. acabar, isso depois de ter Sair de exigido graça um é milhão foda. de coisas para o PSG. E ainda saiu processando o PSG, né? Que tá querendo dinheiro. Difícil dar o selo de valeu a pena, cara. Porque mesmo ele ganhando tudo que ele ganhou, já sendo lá o maior artilheiro da história do clube, o Paris Saint-Germain já ganhava o francês antes, mano, mesmo sem ele. Mas o principal de não dar esse selo é a forma que ele saiu, que foi feia demais pra história do clube, né? Vamos combinar. Kylian Mbappé então recebe o selo de ok, mesmo ele sendo um monstro pelo PSG. Ah, acho que valeu, valeu. valeu igual. Eita, aqui Não é podia polêmica. ser diferente. Cara, o Neymar valeu pro deixando PSG, o Barcelona mano. para ser jogador do Paris Olha Saint-Germain que por 220 milhões de euros. Rapaziada, é difícil colocar em palavras. Mas o Neymar quão valeu pro absurda PSG, foi essa velho. transferência. Definir o Neymar pelo Paris Saint-Germain é bem complicado. Difícil. Ele é um caso bem parecido com o do Não Mbappé. valeu O pro brasileiro Neymar. chegou lá e o Paris já vencia sem. É assim, eu acho que vai acabar, pra muitos, vai ser a percepção de flop. Pra muitos. Não é flop. Decisão errada e tal. Acho Eu que não não acho que é deveria ter flop, né? saído do Barcelona pra lá. Mas assim, ele eleva o PSG a outro Ele nível, leva, né? sim. E em termos de marca, o PSG vai pra um lugar que era inimaginável. Inclusive disputando relevância de grife com outros clubes que são infinitamente maiores que o PSG. É. Eu brinco que começo de ano eu sempre ia nas livrarias, tal, fazer compra do material escolar dos meus filhos e tal. E assim, por exemplo, em São Paulo, às vezes tinha dificuldade de achar um caderno do Corinthians, do Palmeiras, mas sempre tinha ali Barcelona, Real Madrid, PSG. Barcelona, Real Madrid, PSG. Camisa Valeu, do pô, pior PSG, que valeu, velho. direto. Então assim, o PSG... Pior que valeu. Ele do botou ponto de o vista time em de outro marketing, patamar. O projeto, Mesmo que não tenha pra sido com mim, títulos. valeu a pena. Também O acho. investimento no Neymar fez o PSG ganhar manchetes, minutagem. É trupo. Escolha, inclusive, as emissoras. Foi uma decisão que de detêm merda o pro direito, Neymar. né, da Champions, por exemplo, elas têm uma coisa chamada pique, né? O pique 1, pique 2, pique 3, que é a escolha do jogo. Pô, qual jogo, pra mim, vai ser o principal? A minha primeira escolha. Várias vezes o PSG furou fila. Deixando pra trás o Barcelona, o City, o próprio Real, em alguns momentos de entre-safra ali. Então, isso é um efeito Neymar também. Agora, óbvio, do ponto de vista esportivo, tem várias decepções, inclusive para ele, Neymar. Ficou de ele fora ficou muitos em campo, jogos. metade das vezes. Então, é difícil de rotular. Do ponto de vista de marketing, de projeto de propaganda, eu acho que o negócio valeu a pena. Do ponto de vista Eu acho que valeu esportivo, não. Sempre o Campeonato da França. Também já ganhava as Copas da França. Ele chegou com o único objetivo de ganhar a Champions League. E bom, esse objetivo ele não conquistou. Essa cena Sem é contar doideira. também que o Neymar passou metade do seu tempo do contrato fora dos gramados. Tudo por lesões. Então, mano, não dá pra dizer que o Neymar foi uma contratação que valeu a pena. Mesmo ele tendo valido a pena em alguns sentidos, como por exemplo, o midiático. Antigamente você não via ninguém com blusa do Paris Perfeito. Saint-Germain aqui no Brasil, por exemplo. Cara. É. Na época que o Neymar tava lá, você via uma a cada esquina. Cara. Ele vendeu continua camisa vendo, né? absurdamente pelo clube. Fora escolhendo o PSG, se espalhou em várias cidades escolhendo o PSG e tal. Tem inclusive lá em Santos.
Tem fez Porto o Alegre Paris também. Saint-Germain se tornar relevante no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Só que só isso não basta, né? O clube não venceu nada do que eles realmente queriam. E mesmo tendo Cara, o chegado Neymar na jogou final, muito PSG, bateu na né? trave. O Neymar porque jogou não tava muito saudável. no PSG, Então, na minha né? opinião, o Nesse Neymar início não dele, é um tá flop. maluco. Longe disso, ele foi um dos maiores jogadores do PSG, mas também não merece o selo de valeu a pena. Neymar, então, fica com o selo de ok para o Paris Saint-Germain. ok E é caro, isso, né? essas foram as 20 contratações mais caras da história do futebol. Começando por um brasileiro, Antony por 95 milhões de terminando com euros, um e brasileiro. finalizando com outro brasileiro, Neymar Júnior por Eu acho que ele foi 222 coerente, cara, na maioria das Muito coisas que ele legal a falou. edição. Parabéns pra galera do Fute 11 contra 11. Gostei, viu? Thumb legal, edição legal, ritmo legal. Pô, é um vídeo relativamente longo, né? 13 minutos e pouquinho. Mas passou aqui, ó. Foi bem Saiu coerente. na urina. E eu gostei. Gostei. Tá aí. Acho uma lista justa. E eu não lembro, teve mais. Mas engraçado, eu acho que a minha percepção, tá? É de que a maioria não valeu a pena. Eu não É. sei se vocês ficaram com É, essa eu impressão. não Eu sei não fiz também. essa contabilidade. Mas a minha Pô, impressão Nick, eu tô com esse vídeo aqui é no. de que a Não galera assisti mais tarde não no valeu a YouTube. pena do que valeu. Doideira, né? Porque, cara, quando tu paga muito por um jogador, a chance de estar errado também é muito grande. Viu? É. Muito grande. É, mas o Neymar merecia um programa específico, né? Só pra ele. É nóis. Tamo junto. Um abraço. Valeu.